irmãos? Graças a Deus, até que o Senhor tem nos ajudado. Eu peço que você abra a tua Bíblia em casa comigo, Salmos 37. Salmo 37. Glória a Deus. E o verso 25. Você deixa a sua Bíblia aberta, por gentileza, você que está na tua casa. Salmo 37, verso 25. Vou falar um pouco daquilo que Deus colocou no meu coração. Eu peço, por gentileza, que você acompanhe. Glória a Deus. Irmãos, antes de eu começar a ministração da palavra, eu quero dar um recado aqui para a igreja. Os irmãos ouviram o testemunho da mãe da Heloísa, a irmã do William, cunhada da Carol, da restauração, que Deus tem feito. É um bebê de 40 e poucos dias, só para os irmãos terem uma noção, viu? Uma criança de 40 e poucos dias que ainda não saiu do hospital, mas nós cremos, nós declaramos que em breve ela estará nos braços do pai e da mãe. Mas infelizmente nós recebemos uma notícia agora, que a mãe do nosso querido pastor Tiago, ela faleceu. Então eu peço aos irmãos, eu vou trazer uma palavra breve, nós não iremos demorar, mas que intercedam pela vida dele, pela vida do seu pai, Sebastião, pela vida da irmã, não me recordo o nome dela, para que Deus conforte o coração do pastor Tiago, de toda a sua família. Que Deus, Ele venha cuidar. Uma hora tão difícil, um momento que nós estamos passando, e mais esse acontecimento. Então, é só Deus. É só Deus. Tem coisas que nós não temos palavras, não há o que a gente possa falar, é orar, colocar nas mãos do Senhor. Tá bom? Então, após o culto, eu acho que vai ser difícil ele responder o WhatsApp nesse momento, ele está lá no hospital, já está cuidando da papelada, tudo, mas eu creio que Deus está com ele desde o começo, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor: já fui jovem, Davi falando, e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Em algumas traduções, a versão corrigida diz que fui moço, e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, e nem a sua descendência a mendigar o pão. Esse verso, irmão, falou tanto comigo. Eu fiquei meditando, orei, nesses dois tempos da vida de Davi. Enquanto ele era jovem, como foi dito aqui pelo irmão Messias, e do tempo que ele era velho. E quando ele escreve o Salmo 37, ele já estava na sua velhice, embora, existem pessoas hoje que com 70 anos ainda estão no seu vigor. Mas Davi, ele já estava no fim da tua vida, tudo tem a sua hora. Uma vez eu ouvi de um amigo, que todos nós temos uma senha. E uma hora a nossa senha vai ser chamada, o nosso número vai ser chamado. Se a igreja não for arrebatada antes, glória a Deus por isso. Irmãos, e quando eu estava lendo sobre isso, como se Davi tivesse parado no tempo, parado na sua história de vida, e ele olhando, e ele disse assim: fui moço, e agora eu sou velho, mas em toda a minha vida, eu nunca vi um justo, e ele deixou bem claro, não era qualquer um, não era qualquer pessoa, mas era o justo. E eu me recordei, fui buscar um pouco da história de Davi, todos nós conhecemos, filho de Jessé, morava lá em Belém, uma família de 8 irmãos, e ele era o quê? O caçula, foi o último. Ele também
foi escolhido por Deus para ser rei de Israel. Irmão, Saul era rei nesse momento, reinava. E Deus, ele olha para Samuel e fala assim: não tenho eu rejeitado Saul, levante-se e vai lá na casa de Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos eu tenho escolhido um para ser rei. Irmãos, eu fiquei vendo essa história. Já existia um rei e ele foi rejeitado por Deus. Isto é, Deus não abandona o seu povo. Deus estava já cuidando do povo de Israel, porque ele sabia do erro de Saul. Então existem erros que nós não podemos cometer. Tem erros que a gente fala: Deus é misericordioso, Deus nos perdoa. Sim, irmão, com certeza. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, Deus não tem perdão. Então tem situações da nossa vida que são complicadas. E Saul, ele fez algo que desagradou a Deus, e Deus reprovou Saul. Naquele momento que Deus reprova Saul, o que Deus faz? Ele levanta alguém para ser rei. Por quê? E nunca um justo vai ficar desamparado, porque no meio daquele povo de Israel existiam vários justos, pessoas, e Deus ali, ele já estava cuidando, mesmo antes deles saberem, mesmo antes deles sofrerem. Então eu quero dizer algo para você nessa noite: Deus está no controle. Deus está no controle de todos aqueles que são justos, de todos aqueles que são chamados, de todos aqueles que Deus um dia escolheu para morar no céu. Nós somos escolhidos de Deus, nós somos o Israel de Deus. Outra coisa também, irmãos, ele foi ungido por Samuel. Samuel, ele chega lá na casa de Jessé, e Jessé vem trazendo o primeiro, o segundo e o terceiro, sempre, né? O primogênito, e por último o caçula. E chega uma hora que Jessé se esquece que ele tinha um caçulinha, que ele tinha um pequenino. Então provavelmente Davi, na faixa entre 15, 16 e 17 anos, nessa faixa etária, ele é ungido por Samuel. E aquele propósito, e aquele processo, existe uma finalidade. Porque Davi, nos seus últimos dias, no final da sua vida, ele olha para trás e ele fala assim: um dia eu fui jovem, um dia eu tive minha juventude, e em toda a minha juventude eu nunca vi um justo desamparado, e eu nunca vi os seus filhos, os seus netos, a mendigar o pão. Então quando Davi escreve isso veio no meu coração, e eu fiquei pensando: Senhor, aumenta a nossa fé, Deus. Nós temos que crer. A situação global, a crise econômica, se você olhar para todos os lados, você não vê uma saída. Você fala assim: para onde nós vamos? O que nós vamos fazer nesse momento? O que nós temos que fazer nesse momento, irmãos, é olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. A nossa fé está firmada nele. Passamos por adversidades, como foi a oração sacerdotal: Pai, não peço que os tire do mundo. Jesus estava orando, falou: Deus, eles vão ter que enfrentar a realidade da vida deles. A oração de Jesus sacerdotal era para nós hoje. Deus já sabia de tudo isso que ia acontecer. Então Deus já estava orando por nós, orando por nós, há milhares de anos atrás, e ele falando assim naquela oração sacerdotal: Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Então tudo isso que está acontecendo conosco hoje, Jesus intercedeu por nós, ele orou pelas nossas vidas. Quem pode dar um glória a Deus? Dá um glória a Deus da sua casa, dê um aleluia, fala assim: obrigado, Senhor, está difícil, está complicado, mas eu continuo ainda na tua presença. Glória a Deus. Eu sinto a presença do Pai nessa noite, eu sinto o mover do Espírito Santo de Deus aqui nessa noite conosco, irmãos. Oh, que presença abençoada do Senhor. Vamos lá. Davi, ungido por Samuel para ser rei de Israel, ele trabalhou como músico para o rei Saul. Irmãos, humildade. Você quer chegar em algum lugar, seja humilde. Às vezes tem pessoas soberbas. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O que é a graça? É o favor de Deus, é o mover de Deus. Na nossa humildade, Deus cuida de nós. Na nossa humildade, Deus, ele olha para nós. Outra coisa, irmãos, às vezes para nós chegarmos num trono, para nós chegarmos no trono, não, deixa eu melhorar isso, para nós chegarmos num propósito maior para a nossa vida, vai ter Golias. Não tem jeito. Às vezes a gente olha assim, essa situação que nós estamos vivendo. Eu fui ver os meus pais, né, respeitando sempre a distância, né, o uso do alquinho, a gente passa na mão, chega aquele negócio todo, processo,
né? Eu estava vendo meu filho lavar a mão, 6 anos. Eu falei, eu fiquei pequenininho, ele colocou a mão lá dentro, aqui por cima, aqui, lá fez assim, ele fez assim, né? Eu falei, o dedão. Ele falou, calma, pai. Aí ele limpou o dedão assim também, os pulsos, enfim. Eu fiquei vendo, nós nunca mais iremos lavar as mãos como nós lavamos um dia, certo? Isso tudo vai mudar, eu tenho certeza. A hora que passar tudo isso, nós vamos lavar a nossa mão, vai ser meio que automático, né? Já vem aqui, porque você vai lavar aqui, você vai lembrar, mas está sujo aqui em cima, as minhas cutículas estão sujas. Glória a Deus, vamos voltar aqui, né, irmãos? E quando eu fui visitar os meus pais, eu vi meu pai na casa dele ali, quietinho, eu falei, vocês estão saindo não, né? Minha mãe falou, não, de forma alguma, a gente está trazendo, deixando lá. Minha mãe falou assim, nós estamos nos cuidando porque meu pai é do grupo de risco, irmãos. A minha mãe também mas meu pai muito mais, né? Estão nos assistindo, um beijo pai, um beijo mãe, amo vocês. Enfim, eu fiquei olhando, meus pais vão ter que enfrentar esse Golias. A nossa humanidade vai ter que enfrentar um Golias. Você que está na tua casa, você pode falar assim, pastor, não sei o que eu faço. Meu ganha-pão, meu sustento, meu trabalho, minha saúde. Pastor Tiago agora nesse momento, nessa dificuldade. Para Davi se tornar rei, ele teve que derrubar um gigante. E assim somos nós. Então, Davi lembrou disso. Ele viu quanta coisa passou pela vida dele, de um homem segundo o coração de Deus. É a única pessoa relatada na Bíblia. É a única, não tem outro. Você pode vir atrás de Elias, de Eliseu, Moisés, Abraão, Noé, Jacó, José, enfim, todos esses grandes, Gideão, todos esses grandes homens de Deus que nós pregamos, que nos espelhamos, mas o único que Deus fala, homem segundo o meu coração é Davi. E outra coisa curiosa, você não vê na mão de Davi algo sobrenatural, como você viu na mão de Elias, na mão de Eliseu, de Moisés, você não vê isso. Então Davi tinha alguma coisa que interessava a Deus. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque quando ele escolhe, ele falou, eu escolhi Davi, Deus lá do seu trono, Deus lá da sua glória. Ele olhou para um caçulinha, para um pequenino, para um que estava lá atrás, esquecido talvez pelos pais. E ele falou, aquele que eu escolhi. Por quê, irmãos? Deus não olhou a idade. Você fala, pastor, quer dizer que Deus só escolhe jovem? Não, Deus escolheu Abraão, já idoso. Deus escolheu Davi, jovem. Então Deus não olha isso daí. O que Deus olha? É o nosso coração. O que nós produzimos aqui, o que ninguém vê, mas que Deus conhece. Glória a Deus, eu recebo essa palavra, Senhor. Ele lutou, ele venceu Golias, mais ou menos 16, 17 anos, um grande guerreiro, não era qualquer um. Então, ele teve que atravessar um gigante na sua vida. Foi perseguido por Saul, fugiu, morou em caverna. Ele lutou, venceu. Ele travou grandes batalhas, casou, teve filhos. Enfim, irmãos, eu comecei a ler um pouquinho da vida e aos 30 anos de idade, ele começa a reinar, né? Então, aos 30 anos, segundo o livro de Samuel, no capítulo 5, no verso 4, ele diz isso, que Davi, ele começou a reinar, mais ou menos, de 13 a 14 anos, até ele sentar no seu trono. Então, a partir de 30 anos, nessa faixa etária, jovem ainda, Davi começa a reinar. E ele lembra disso, com 70 e poucos anos, quando ele está escrevendo esse salmo, já idoso, ele fala assim, na minha juventude, por tudo aquilo que eu passei, como diz assim, matou um leão, né? Matou um urso, por tudo que ele fez, Davi, ele se recorda. É como se ele olhasse na redondeza, é como se ele olhasse para as pessoas que ele conhecia, quando ele olhava para a sua família, para a sua parentela, e ele olhou e falou assim, peraí, mas eu vi uma coisa interessante que Deus me deu, eu nunca vi um justo desamparado. E Davi, depois ele olha, lembrando, falou assim, poxa, interessante, que o filho daquele justo, que o neto daquele justo, eu também não vi mendigar o pão. Irmãos, essa é a mensagem para nós. A nossa descendência não vai mendigar pão, a nossa descendência não vai sofrer, praga alguma chegará à nossa tenda, porque o Senhor está conosco, com nós, os justos. Talvez você fale assim, pastor, mas eu estou afastado, eu estou desviado, eu me sinto, tem algo faltando. Irmão, você está na sua casa hoje,
Hoje é noite de reconciliação, hoje é noite de salvação, hoje é uma noite de mudança, de transformação, hoje é noite de algo sobrenatural para a tua vida. Talvez você está aí recluso, talvez você nessa quarentena você não dobrou o seu joelho, você não leu uma Bíblia, você não assistiu um culto online, você não assistiu o Clamor da Meia-Noite, você não assistiu a escola bíblica dominical, sequer você fez alguma coisa. Eu quero te convocar nessa noite, meu querido. Hoje é noite de você se reconciliar, de você fazer um novo pacto com Deus, de você sim falar: Senhor, eu me rendo aos seus pés, Pai, eu estou aqui na tua presença. Sabe por quê, irmãos? Para nós podermos ler esse salmo e nós falarmos assim: olha, Deus nunca me desamparou, mesmo nas minhas maiores dificuldades, aflições, lutas, Deus me guardou, porque eu fui justo. Glória a Deus. Então Davi, eu fiz um resumo aqui, então ele viu mortes, ele ficou enlutado pela morte de Saul, pela morte de Jonatas, ele guerreou, ele foi buscar a arca de Deus, enfim, tudo, ele passou, tudo veio para a mente dele. E depois, irmãos, e agora eu quero atravessar aqui, nesse salmo que ele fala assim: eu fui moço, só que agora eu sou velho. Pensa num homem experiente, pensa em alguém que viveu tantas coisas. Talvez você hoje esteja nessa condição na tua casa. Talvez você esteja dizendo assim: poxa, mas eu já vi tanta coisa da minha vida. Talvez você esteja aí 70 e poucos anos, 80 e poucos anos, não sei a tua idade, 50 alguma coisa, igual a mim, né? Estou com 45 anos, bem vividos, glória a Deus, faço 46 anos, esse ano não parece, rostinho de 32, corpinho de 28, glória a Deus por isso. Tem pessoas aqui na igreja rindo, irmãos, tem pessoas aqui que não estão concordando comigo, mas eu declaro, né? Eu declaro sobre a minha vida isso em nome de Jesus, glória a Deus, e tomo posse. Irmãos, então pensa num homem já idoso, havia reinado por 40 anos, viu filhos morrerem, lutas, guerras, injustiças, tanta coisa, passaram pelos olhos de Davi, do grande rei de Israel. Jesus era da descendência da tribo de Davi. Então pensa na importância deste homem. Então ele vendo tudo isso, ele para. Ele, como se ele estivesse sentado, vejo pelos olhos da fé isso. E ele escrevendo: fui moço e agora eu sou velho. Em todo o tempo, em toda a minha história, eu nunca vi um justo desamparado, e nem os filhos a mendigar o pão. Pão eu entendo como sustento, não vai faltar o sustento. O momento está adverso, está complicado, situação caótica, o mundo todo. Estados Unidos anunciou mais de 3 milhões, se eu não estou enganado, a solicitação de seguro-desemprego. Tantas coisas ao redor do mundo, mas a palavra é: eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Nós declaramos isso sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa casa. Eu declaro sobre a sua vida, onde quer que você esteja. Glória a Deus. E Davi, nos seus últimos anos de vida, ou nos seus últimos suspiros, ele fez uma coisa que eu achei interessante, irmãos. Ele chama o seu filho. E ele, idoso já, uma concorrência para o seu trono, até que Salomão é coroado, é colocado como rei. E ele traz Salomão para perto de si. Eu quero te deixar essa palavra, as últimas palavras de Davi, as últimas palavras para a tua vida, para a tua história. No segundo livro dos Reis, se você puder abrir na tua casa, no capítulo 2, a partir do verso 1, eu gostaria muito que você acompanhasse comigo. Muito. Segundo livro dos Reis, no capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim: instruções do rei Davi ao seu filho Salomão. Quando se aproximava o dia de sua morte, Davi deu instruções ao seu filho Salomão. Ele dizendo, verso 2 do capítulo 2: estou para seguir o caminho de toda a terra. Por isso, primeira coisa que ele fala: seja forte. Irmão, seja forte. Aguenta. Esse período vai passar. Essa situação, o Ministério da Saúde, os noticiários estão dizendo: nós não chegamos no pico ainda.
Nós não chegamos ainda num momento mais agudo. Irmãos, eu entrego tudo isso nas mãos de quem tem a solução para isso. Eu não tenho solução. Eu não tenho o que fazer. O que nós podemos fazer é que nós já estamos nos prevenindo, nos cuidando, sem dúvida alguma, orando, mas tem coisas que eu falo assim, Deus, tudo isso que estão dizendo, tudo isso que estão falando, eu não tenho condições, eu não tenho ação sobre isso. E eu entrego nas tuas mãos. Seja forte. Primeiro conselho, ou dos últimos conselhos, que Davi fala para Salomão. A segunda coisa, Davi fala assim para ele, ei, seja homem. Tenha caráter. Tenha caráter. A palavra do crente, irmãos, é sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna. Tenha você palavra como um cristão onde você estiver. Seja fiel. Eu quero abrir um parênteses aqui, irmão. Seja fiel. Nós estamos atravessando um período difícil. Sabemos que o lado financeiro das pessoas está sendo complicado tudo ali, mas você que tem condição, você que ainda está trabalhando, você que ainda tem o seu salário, você que ainda tem condições, eu quero te dizer uma coisa. Traga a tua oferta, o teu dízimo aqui na igreja. Ah, pastor, mas eu não tenho condições. A gente busca na tua casa. Irmãos, o que for possível. Sabe por quê? Porque nós precisamos manter esse lugar, nós precisamos pagar esse aluguel, a conta de água, a conta de luz, a conta de internet. Isso aqui tem que continuar, porque daqui 1, 2 meses nós vamos voltar para essa casa, glorificado, orar a Deus. Isso aqui não fecha, a casa do Senhor não fecha. Eu declaro isso, irmãos. E Deus vai prover, Deus vai mandar sustento, Deus vai cuidar dessa igreja, Deus vai cuidar deste povo, Deus vai cuidar de você. Eu creio nisso. Eu preciso, irmãos, não é que eu preciso falar isso, olha só, eu creio, eu acredito nisso que eu estou falando. Porque o nosso Deus, Ele é poderoso. O nosso Deus, Ele é extraordinário. Ele abre portas onde não tem portas. Ah, pastor, mas não é fácil falar, não, irmãos, nós temos que viver. E olha, e Deus tratou comigo algumas coisas. Eu em casa, né, a situação global tão complicada, as empresas que nós trabalhamos, afetadas diretamente por essa crise, não tem para onde você olhar. Eu falei assim, Deus, quantas coisas, né, que nós pregamos, a vida de José. Deus me lembrou, quantas vezes preguei de José, tão gostoso pregar José, né? Tão gostoso falar de José, é delicioso, mas é uma delícia isso, né? Foi lá, vendido como escravo, ficou dentro do poço, saiu, injustiçado pelos irmãos, toda aquela história, foi para a casa de Potifar, chegou lá, foi injustiçado, sofreu aquele assédio, falaram que ele tinha feito, mas ele não fez, foi para o calabouço. Irmão, que história linda. Fica 3 anos e meio ali no calabouço. Fica 3 anos e meio numa prisão, já tem noção do que é isso? Você não está aguentando ficar uma semana na sua casa, é ou não é? Você não aguenta. Irmãos, tem pessoas que já estão surtando, falando assim, não aguento mais do que meus filhos, aquele negócio todo, ficar dentro de casa, trancado. Né? Não é só eu que estou vendo. Imagina alguém trazendo, então é muito fácil pregar, Deus falou comigo assim, olha, agora eu vou te ensinar você a viver um pouco do que você prega. Eu falei, glória a Deus. Eu fiquei assim, pai, sabe por que eu falei sim, Senhor? Porque a palavra do Senhor diz assim, Davi fala para Salomão, seja forte, seja homem. Depois ele fala outra coisa. Guarda isso aqui, irmãos, olha, obedeça, ei Deus, obediência, ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Essa palavra aqui não é que Deus, como Davi te falou assim, olha, você vai ter que atender todas as exigências de Deus para a sua vida. Você quer ser bem sucedido? Você quer avançar? Você quer ter um reinado na excelência? É como se Davi tivesse assim, filho, eu vou te ensinar tudo aquilo que meus olhos viram, tudo aquilo que eu vi durante toda a minha vida. É como se ele estivesse dizendo assim, eu fui moço, agora eu sou velho, estou nos meus últimos dias, mas eu quero te dizer algo, seja forte, seja homem e obedeça a tudo aquilo que o Senhor exige para a tua vida. Isto é, irmãos, não tem aquele momento que a gente esquece de Deus, não tem aquele momentinho que a gente fala assim, Senhor, nossa, mas isso aqui foi complicado, desculpa, pai, eu errei, porque eu não tive jeito, não tive condições, estava todo mundo fazendo, eu tive que fazer. Já vi gente falar assim, né? Por que você bebeu? Eu falei, todo mundo bebeu, eu tive que beber. Por que você foi lá de uma tragada? Porque eu fiquei sem graça. Irmão, sem coisas que a gente começa a ver na nossa vida, as pessoas se perdem, juventude se perde. Irmão, vocês vêm trazer uma palavra para o jovem. Jovens, assistam as lives, assistam o Clamor da Meia-Noite. A gente não vê, às vezes, a participação da juventude da igreja. Eu quero pedir encarecidamente a liderança dos jovens dessa igreja, né? Nos envie o zap desses jovens, convoque para que estejam em oração, para que estejam todos pertos. Está aqui, irmãos. Estamos longe fisicamente, mas nós estamos perto. Hoje é através da mídia, Deus nos deu essa mídia. Curioso, quando a televisão foi inventada lá atrás, falaram que a televisão era do diabo. O diabo foi lá e pegou para ele.
Mas hoje aqui foi um povo sábio, né? A hora que começou todo esse processo de Facebook, de Instagram, Twitter, tudo isso daí, graças a Deus, nossas igrejas avançaram. Hoje, irmãos, se nós olharmos, culto online, transmissões individuais, transmissões do culto, tem tanta coisa. As pessoas devem estar bombardeadas de vendo assim, olha, eu não posso reclamar que não tem culto. Isso ninguém pode falar hoje. Por quê? Porque o povo foi lá, nós tomamos posse dizendo assim, não, a gente se interessa assim, essa internet é nossa, vamos saber usar isso daí, para a honra e glória do nome do Senhor, e usarmos com sabedoria. Então, Davi, ele fala isso para Salomão, já estou caminhando para o final aqui. Glória a Deus. Obedeça ao Senhor seu Deus, o que o seu Deus exige. Ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim, olha só, você prosperará em tudo, não é em algumas coisas. A palavra do Senhor está dizendo, você prosperará em tudo o que fizer e por onde quer que for. E o Senhor manterá a promessa que me fez. Irmãos, que palavra. Eu confesso. Eu confesso que quando eu li isso aqui, eu falei, Deus, não tem lugar melhor do que estar na tua presença, de que estar na tua casa, de estar diante de ti. Da saudade dos irmãos, como foi dito aqui por tantos. Esses dias meu tio César me ligou e falou assim, filho, que saudade. Eu falei, também estou, tio, mas aguenta, isso vai passar, seja forte, aguenta. É um momento de experiência, de novas experiências para nós. Quantos novos projetos começarão disso? Novas empresas virão deste momento? Novas startups? Irmãos, o mundo vai mudar. O mundo não é mais o mesmo e não será mais o mesmo. Quanta coisa as igrejas vão fazer que talvez não estavam fazendo. Quantos entendimentos. Quantas coisas que talvez passaram desapercebido. Às vezes nós vamos para a igreja, a gente fala assim, olha, poxa, mas que negócio complicado, né? É um tal de pede para abraçar um, pede para abraçar outro, pede para cumprimentar. Irmãos, eu tenho certeza que daqui para frente, quando nós voltarmos, nunca mais, alguém vai se furtar de dar uma paz do Senhor, de dar um abraço no irmão, porque ele vai falar que hoje nós cumprimentamos pelo cotovelo aqui hoje, né, irmão? É o novo cumprimento, né? Ou é cotovelinho, ou é o pezinho, etc. e tal. Não tem abraços, não tem cumprimentos manuais, né, com a mão. Enfim, a igreja vai mudar, mas a essência vai continuar a mesma, porque, como diz a palavra do Senhor, eu, o Senhor, não mudo. Abaixa a sua cabeça. Eu quero orar por você. Eu quero primeiro fazer um apelo. Se você está na tua casa, se você quer voltar para os caminhos do Senhor, se você está assistindo, manda aí uma mensagem. Fala assim, olha, eu estou me reconciliando hoje, ou eu estou aceitando a Jesus como meu Salvador, ou eu estou firmando meus passos, talvez você está um pouco enfraquecido, talvez você está, eu estou com uma situação, enfim, eu não sei como é que você está aí. Se você quiser compartilhar com a gente, se você quiser dividir isso com a gente, dizendo, pastor, eu estou aceitando a Jesus, estou voltando, algo ali, fique à vontade. Se você não quiser, também tranquilo. Você que está assistindo hoje, você que não congrega aqui, eu quero dar uma saudação para você. Você é bem-vindo na família de Deus, na casa de Deus, neste culto, nessa live. Seja bem-vindo em nome de Jesus, nós amamos você. Se você é dessa igreja aqui, você congrega aqui, está assistindo, eu quero dizer assim, olha, oro todos os dias, para que tudo te vá bem, para que nada te falte, para que você seja próspero, abençoado, que Deus o livre, que praga alguma chegue à tua tenda. Essa é a nossa oração, essa é a minha oração como teu pastor. E reforço aqui, irmãos, que nós contamos com a tua fidelidade. Não se esqueça dessa palavra, é muito importante para a saúde financeira da nossa igreja. E eu creio que Deus vai prover para você. E se você estiver precisando de uma ajuda, precisando de algo, entre em contato conosco. Mande um recado para nós. Nós somos aqui o povo de Deus. Nós vamos nos ajudar. Nós precisamos nesse momento estarmos o quê? Unidos e juntos, para nós conseguirmos atravessar para o outro lado. Feche os seus olhos. Abaixa a sua cabeça. Eu quero fazer uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Senhor, por este momento. Eu te agradeço, Pai, por essa palavra do céu para os nossos corações. Obrigado, Deus,
eu oro agora por aqueles que estão se reconciliando, por aqueles que levantaram a sua mão, ou por aqueles que precisam, Senhor Jesus, de um refrigério, aqueles que precisam de uma recarga espiritual, aqueles que precisam de um novo compromisso. Pai querido, alcança, ó Deus, a cada família. Eu não posso mencionar nomes aqui, Senhor, se nós esquecemos de alguns, mas eu quero aqui orar pelos grupos de risco, ó Pai, da nossa igreja. Cuida, Senhor Deus, das gestantes, dos idosos, daqueles que têm alguma doença, enfim, de algo ali, ó Pai, proteja. Eu quero te pedir também agora, Deus, envia o teu anjo lá no hospital, conforte o coração do Tiago, Pai, do pastor Tiago, do seu pai, da sua irmã. Deus, dê um alento nesse momento tão difícil, tão complicado. Pai querido, nós te agradecemos, nós te louvamos e nós te exaltamos. E eu quero agora que você medite nesse louvor, que será entoado, e em seguida eu despedirei a igreja na bênção apostólica. Não sai daí, espere. A bênção apostólica, após o louvor, a bênção apostólica, que Deus o abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus falou conosco de maneira sublime e grandiosa, através dessa palavra. Então que nós possamos dar ouvidos ao Senhor, assim como Davi foi usado por Deus para dar aqueles conselhos ao seu filho Salomão. Glória a Jesus. E ele enfatizou que era para continuar no lugar de obediência ao Senhor Jesus, porque a obediência, ela leva o homem a lugares nunca imaginados por ele, principalmente nós estivermos debaixo da graça do Senhor. Então, através dessa canção, dessa letra que eu vou adorar o Senhor Jesus aqui agora, um dia Deus falou para mim que eu iria louvar a Ele, e Ele curaria, e Ele faria o sobrenatural. Então, nessa noite, onde você estiver, eu creio que o Senhor Jesus, não por mim, não pelos meus dons, não pela voz, não por isso, não por aquilo, mas pela graça do Senhor, o Senhor vai te tocar, e o Senhor vai acalmar o seu coração, e o Senhor vai te curar, e o Senhor vai fazer o sobrenatural, porque Ele é o nosso refúgio e fortaleza em todos os momentos, dias de alegria e dias de tristeza. Deus é o nosso refúgio, amém? Vamos louvar o Senhor Jesus, porque Ele é digno de louvor. Oh Jesus, oh Deus, aleluia. Disseste que nunca me deixaria, disseste que a vida me abalaria, disseste que no mundo eu teria aflições. Mas eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Oh, aleluia. Oh, Jesus, tu és aquele, meu Pai, que nos sustenta, que nada pode nos separar do teu amor, Jesus. Aleluia. Quando eu vejo a escuridão da noite, quando eu vejo a tragédia vindo sobre mim, mesmo assim eu descanso em teus braços de amor, pois eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Aleluia, olha o que ele diz, ó. O choro dura uma noite, mas como o dia vem o sol se vem. Aleluia. As tempestades virão,
mas sobre a morte ele venceu. Jesus venceu. Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo, seguro em ti, seguro em tuas mãos. Oh, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Oh, aleluia. Segura em minhas mãos. Oh, eu creio que o Senhor vem e coloca as tuas mãos de amor, tuas mãos de graça sobre nós. Vem, vem, segura em minhas mãos. Aleluia, glória a Deus. Eu tenho certeza que o Senhor Jesus Cristo, Ele está aqui e Ele tocou na vida de pessoas através dessa transmissão aqui hoje nesse lugar. E eu tenho certeza que da mesma forma que Ele tem sido conosco até agora, Ele vai continuar sendo, em nome de Jesus. Deus abençoe a igreja do Senhor. Glória a Deus. Faça assim com as suas mãos. Lembrando que quarta-feira, 19 horas e 30 minutos, estaremos aqui. E amanhã, na virada, de segunda para terça, clamor da meia-noite. E nós vamos até sábado. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Certo, pastor Fabiano? Ele falou assim, certo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, vai ser bênção. Quarta-feira, clamor da meia-noite. E depois, orar pela vida do pastor Tiago. Que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre, todos juntos, alegres e bem fortes, digamos. Amém. Deus abençoe, em nome de Jesus.